Olá a todos, meu nome é Luciara Avelino, sou mestre e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, sou coordenadora do curso de pedagogia da Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos e professora dos cursos de pós-graduação da Faculdade Kepp Pacheco. Eu estou aqui hoje. Eu sou também psicanalista formada pela Sociedade de Psicanálise Integral ou Trilogia Analítica, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a questão da terapia em sala de aula. Por que esse tema? Porque hoje a educação atravessa problemas tão graves e dificuldades imensas em trabalhar com elas. Então, hoje, eu queria trazer aqui para vocês uma forma uma ferramenta, uma maneira, uma saída, uma luz no final do túnel para se trabalhar com problemas graves, difíceis de lidar na educação. O tema terapia em sala de aula, nós não vamos fazer psicanálise em sala de aula, mas nós vamos trazer uma possibilidade de lidar com os aspectos emocionais em sala de aula. E o professor, sabendo lidar com essas ferramentas, ele poderá trabalhar em primeiro lugar consigo próprio e depois com os alunos e os colegas de trabalho. O método terapêutico é diferente do método pedagógico. A escola continua com a mesma metodologia, os professores sabem o que eles precisam ensinar. Então, o nosso trabalho vai ser no aspecto que pega o professor, que pega o coordenador, que pega o diretor, que eles não sabem como lidar, que é o aspecto emocional. E por isso a necessidade dessa terapia em sala de aula. Nós, aqui da Faculdade Kepp Pacheco, nos cursos de pós-graduação, com uma terapia em sala de aula, por exemplo, e na Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, que nós temos também o curso de pedagogia, que é da FATRI EAD. Então, nós temos essas duas faculdades que nós chamamos de FATRI. Então, nós temos uma forma transdisciplinar de trabalhar muito importante, porque nós entendemos que o ser humano é um todo e não pode ser trabalhado em partes. Então, isso nós trazemos como uma inovação para o chão de escola, porque é um resultado de um trabalho já de mais de 50 anos, sólido, que pode trazer um benefício incrível quando o professor, coordenador, diretor da escola compreendem que isso realmente soluciona problemas. Então, não é só uma teoria, isso é de uma prática já estabelecida há muitos anos e que funciona. Então, vou falar um pouquinho hoje da terapia em sala de aula, educação e conscientização. Nós partimos do princípio que educar é terapizar. Não tem um modo de separar esses dois. A terapia em sala de aula é a compreensão, por exemplo. A maioria dos problemas é de origem emocional. O ser humano tem dentro de si todos os elementos positivos para se desenvolver. E se não consegue, é devido a fatores que impedem o acesso direto ao conhecimento, que o levam a brecar o progresso e bem-estar. Então, olha, um diferencial importantíssimo. Nós consideramos que a essência
é boa, bela e verdadeira. Uma criança, ela tem, assim, laivos, né, que hoje não é inteiramente, porque as crianças estão muito perturbadas com as telas e com todos os problemas sociais, mas a criança tem laivos, assim, de felicidade, de dinâmica, de ação, que é típico de uma essência que é boa. A criança é verdadeira, ela fala a verdade, ela deixa até os adultos assim, um tanto quanto constrangidos, porque a criança é mais bela, é mais verdadeira e ela é boa. Então, por isso, o conhecimento já está dentro dela. E nós entendemos que o que nós temos que trabalhar é com os impeditivos desse acesso a essa essência que é boa, bela e verdadeira. Então, nessa segunda camada desse círculo aí que vocês estão vendo, é a camada patológica, que nós temos que trabalhar com ela. Se não trabalhar, fica uma máscara muito bem estabelecida, adultos muito mascarados. A educação pela consciência, né? Então, o que é a consciência? Então, quando nós mostramos no slide anterior que a essência ela é boa, mas a vivência está muito patológica, então nós não conseguimos mais atingir essa essência. E nós vamos conseguir isso através da consciência. A consciência não é só entendimento e muito menos uma memorização, mas é a conscientização dos erros, o cultivo da verdade e bondade e oposição que faz a toda a maravilha que tem dentro de si. Então é furar essa barreira da patologia para atingir essa maravilha que a criança e o jovem têm. Então é pela consciência, esse despertar interno, é uma revelação. Nossa, então esse erro que eu tenho está me impedindo de viver o melhor que eu tenho? Um professor também com essa consciência, puxa, o problema não é aquele aluno, sou eu. Numa das nossas consultorias na escola 8 de maio em Itapecerica da Serra, uma professora, que hoje, aliás, é coordenadora, ela na época estava muito envolvida com uma criança. Ela dizia assim, puxa, mas essa criança fala manhoso demais, ela já é adulta, né, para a idade dela, ela não deveria estar falando manhoso desse jeito. E aí a nossa psicanalista que estava trabalhando lá na época falou para ela, mas professora, o que você acha dessa criança? Ela é manhosa, ela que faz isso para aparecer. Aí a nossa consultora falou assim, mas escuta, você não tem esses aspectos também? Como assim? Eu sou manhosa? Eu sou assim? Querendo chamar atenção para mim? Não sou assim não. Passou. No final da tarde, essa professora chegou para a consultora e falou assim, nossa, sabe que eu pensei naquilo que você falou? Realmente, eu faço isso, eu às vezes faço palhaçadas assim infantis e nesse final de semana, inclusive, eu fiz lá uma palhaçada, chamei a atenção de todo mundo. Nossa, mas como isso é possível? Eu fiz isso. E sabe que essa criança melhorou muito depois que essa professora conscientizou isso? Então, na realidade, aqui era um problema de projeção. Ela estava vendo na criança o problema dela e ela não tinha consciência disso. Então, depois que ela tomou consciência, o ambiente com aquela criança melhorou. Então, a consciência é o fator de virada, é o que vai trazer a luz, é a revelação. Nossa, porque sem conscientização, nós
nós achamos que o problema é o outro. O problema é dele, ele que me faz sofrer, ele, sempre é o outro. E na conscientização, a gente volta para dentro, faz o processo de interiorização. E é ali que está a nossa calma, é ali que está a nossa tranquilidade, o nosso amor, na realidade, é o contato com esse interior. Porque ele é bom, ele é verdadeiro. Outro problema encontrado muito fortemente é a idealização. O professor gosta de alunos educados, inteligentes, disciplinados, né? E aí o professor quer um padrão, o coordenador quer um padrão de professor, o diretor quer um padrão de coordenador, de professor e de aluno. E isso faz com que a gente crie padrões fora da realidade. Eu idealizo um aluno perfeito e eu quero que os alunos sigam esse padrão. Se eles não seguem, então isso me causa muita irritação. Quando o aluno diz, por exemplo, quero ver quem vai me obrigar a fazer essa lição. Como que o professor reage? Se ele tem aquele padrão de que ele quer um aluno bacaninha, que ele faça todas as lições, que ele levante o dedo na hora de falar, que ele siga todas as regras boas que o professor estabeleceu, que a escola estabeleceu, ele vai trabalhar com uma imagem de um aluno e não com esse aluno. Agora, se eu entendo que eu vou ter alunos difíceis, se eu já vou sabendo que eu vou enfrentar essa realidade, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu sei que esse aluno é desafiador. Então, eu tenho que ir com essa ideia. O que eu vou enfrentar? Esse aluno é assim. E não querer que esse aluno seja o que eu imagino. Então, muitas vezes, isso acontece muito com os pais, né? Os pais idealizam muito os filhos, querem que os filhos sejam aqueles inteligentes, aqueles alunos perfeitos, que tiram nota super alta. Então, fazem uma imagem dos filhos e não lidam com os filhos que têm. A realidade, tem um filho birrento, tem um filho difícil, tem um filho incapaz, preguiçoso. Se eu sei que o meu filho é assim, eu vou trabalhar com ele assim. O que eu vou fazer com um filho que ele não quer estudar? Então, eu vou arrumar maneiras, eu vou conversar na escola, eu vou fazer uma aula com ele diferente, nós vamos assistir um vídeo no YouTube dessa disciplina, eu vou arrumar maneiras. Mas se eu parto do princípio que o meu filho, eu quero um filho assim, aí a tensão se estabelece muito fortemente. Quantas vezes o professor já esgotou as possibilidades de intervenção e não encontra mais forma de resolver a questão do aluno difícil? Já envolveu a equipe pedagógica, os pais, e mesmo assim parece impossível de lidar. O que está por trás disso? O professor só conseguirá lidar com essas situações quando conhecer melhor suas próprias dificuldades e, consequentemente, as dificuldades do aluno. Geralmente, as buscas por soluções e cursos de aprimoramento para lidar com casos mais difíceis vão em direção ao exterior, buscando uma explicação fora, ou uma nova metodologia, uma nova solução eficaz. Nós, com o nosso curso A Terapia em Sala de Aula, ele vai além desses fatores exteriores. As ferramentas para lidar com essas situações vêm do interior do educador, assim como do interior do aluno. A trilogia analítica vai na raiz dos problemas, nas causas emocionais que estão por trás dos conflitos. Então, o educador mais consciente da própria psicopatologia lida melhor com a patologia do aluno. Repito, educador mais consciente dos seus próprios problemas, ele vai conseguir lidar com os problemas dos alunos. Porque, na realidade, o outro é o nosso espelho em
obviamente, em maior ou menor a proporção do problema. Mas, por exemplo, uma mãe que é preguiçosa, mas ela é um pouquinho preguiçosa só, ela disfarça e tudo, mas ela é preguiçosa. Quando ela vê o filho com os brinquedos espalhados e tudo, ela fala: filho, recolhe os seus brinquedos que nós vamos almoçar. A criança é super preguiçosa, mas super preguiçosa e fica deitada lá e não vai guardar os brinquedos. Então isso vai dando uma irritação na mãe muito grande, porque ela identifica a preguiça dela na criança, ela fica identificada com o problema, então ela não consegue lidar. Isso vai dando uma irritação, um nervoso, e a mãe pode partir até para agressão com a criança, porque ela não tem força. Quando ela não vê o problema nela, ela não vai conseguir lidar com essa criança, tá? Isso vale para professores, isso vale para nossa vida em geral. Se eu não consigo lidar com o problema em mim, eu não vou conseguir lidar com esse problema no próximo. E pode ser que o meu problema seja minúsculo, hein? E o outro gigantesco, mas eu não vou conseguir lidar. Então, a força de uma pessoa está nessa visão interna dos problemas. E isso, com essa conscientização, o ambiente ficou muito mais equilibrado, melhora a energética do professor e do grupo. Isso é muito comum a gente ouvir falar: eu não consigo lidar com esse aluno, muito difícil, assim não vai dar, né? Por causa disso. E vem outro professor, entra lá e dá conta. Então, essa é a questão. A gente vai ver, olha, o ser humano não pode ser visto em pedaços, em partes. Isso está no livro ABC da Trilogia Analítica, da doutora Cláudia Pacheco. O médico só vê a parte física, o pastor e o padre vê, a parte espiritual, afetiva, e o psiquiatra, psicanalista, vê só a parte da mente. Hoje é assim, o ser humano é visto em partes. O médico não faz conexão nenhuma de um problema físico com um problema psicológico. A educação também está fragmentada, então a gente vê o aluno por partes. Então ele não está conseguindo, ele é mal educado, ele é assim, ele é assado. Então a educação também está fragmentada, começando pelo próprio ensino, que a própria criança ou adolescente não vê nenhuma relação entre a disciplina ou a matéria que estuda com a vida. Então há uma divisão muito grande. Nós trabalhamos com a ideia que o ser humano é integral. Pensar, sentir e agir numa dinâmica ativa. E isso faz toda a diferença. Por exemplo, o curso que nós temos de pós-graduação em terapia em sala de aula, nós trabalhamos, veja bem esse trecho aqui que Norberto Kepp fala: o ser humano universal é justamente aquele que vive nos 3 setores, teologia, filosofia e ciência, acatando-os com a mesma intensidade sem atritos entre um e outro. Da mesma forma, a gente trabalha o pensamento, o sentimento e a ação, que é a teologia, filosofia e ciência. Por isso nós chamamos de um curso trilógico, uma pedagogia trilógica, que é pensamento, sentimento e ação. Eu gostaria de passar aqui agora para vocês um vídeo do próprio Dr. Kepp apresentando aqui. A educação dá eu chamo conduta superficial. Agora, o processo terapêutico, o que é? A finalidade é a sanidade psíquica. Então Freud, principalmente ele, ele verificou que essa parte mais importante na pessoa não estava à vista, não era assim superficial. Então ele foi lá no profundo da pessoa, no fator anterior ao conhecimento. Ele deu o nome de inconsciente e eu dou o nome de afetividade. Então, voltando aqui, a orientação
seria qual, então, para o freudismo, para o processo terapêutico? A conscientização, com o conhecimento e o sentimento, principalmente. E a base? A base seria a conduta inconscientizada. Então, psicoterapia vai no que a educação não foi. Então, a gente pode dizer, Cláudia, que educação é um processo mais de máscara social. Como ele é feito? Agora, a sua ideia, pelo que eu estou entendendo, Dr. Kepler, que precisa haver uma unificação do pensamento, da ética, né, do sentimento e da ação. Então, o processo verdadeiramente educativo deveria ser aquele que englobasse esse autoconhecimento, esses aspectos éticos, que seria, então, uma educação terapêutica. Por falar em educação, então, nós vamos tentar enfocar muitas das causas da destruição que existe nas escolas, nas universidades e em todo o sistema de educação dos países. E quais seriam as possíveis soluções ou melhorias dessa dificuldade? Porque um povo conscientizado não quer dizer necessariamente um povo que vai às escolas. Isso precisa ser unificado. A conscientização, ela só é válida, ela só funciona se a pessoa tem informações intelectuais combinadas, aliadas, integradas ao autoconhecimento, à questão ética, como o Dr. Kepler mencionou há pouco. Então, e que isso se reflita na prática, ações práticas. Por exemplo, não há nenhuma vantagem em uma pessoa cursar uma universidade onde ele vai aprender todos os meios de aperfeiçoar as armas mortíferas para o planeta, de destruição da ecologia, de destruição do próximo, da economia, aqueles cálculos matemáticos, né, das finanças que levam ao empobrecimento de 90% da população mundial. Então, se não houver uma junção do aspecto ético dentro do plano educacional, do conhecimento do ser humano, o que se chama de conhecimento, na verdade, é uma intelectualização neurótica. Nós sabemos que o indivíduo doente mental, paranoico, por exemplo, esquizofrênico paranoico, ele pode fazer discursos brilhantes, ele pode construir esquemas teóricos, até dentro de uma paralógica formidável, receber láureas, né, nas universidades. Mas, na verdade, não tem nenhuma ligação com a realidade do ser humano, do mundo, de nada. Então, esse assunto, Dr. Kepp, é fascinante. Vocês notaram que é uma questão que vai nos estratos mais profundos. Nós fazemos essa unificação, pensamento, sentimento e ação, para ir mais profundo, para ir na essência do problema verdadeiro e resgatar essa essência boa. Então, o nosso curso ele tem essa intenção, tá? É um método terapêutico aplicado na educação que lida com a realidade do ambiente escolar sem idealizar. Quais são os benefícios? Aprender a lidar com alunos mais difíceis e com situações mais desafiadoras de sala de aula. Maior equilíbrio diante dos inúmeros conflitos e problemas que surgem ao longo do dia na escola. Restaurar o verdadeiro sentido da educação por meio da conscientização da origem dos problemas nesse segmento. Obter ferramentas que aliviam as angústias, estresse e baixo rendimento no ambiente de ensino-aprendizado. Conscientizar as causas psíquicas que levaram decadência psicofísica afetiva na educação, tornando-se um mediador de transformação no ambiente escolar. E para terminar, eu gostaria, não vou mostrar toda a estrutura do curso, mas mostrar que além desse curso, a pedagogia trilógica, a educação trilógica vai muito além de alguns cursos, né? Nosso objetivo é o que o Dr. Kepp coloca aqui, o grande objetivo da educação tem que ser no sentido de conscientizar o aluno sobre as atitudes que ele adota contra toda a maravilha que existe na vida e no seu interior.
Então, nós temos várias escolas que aplicam, nós temos a Escola de Línguas Milênio, que tem essa metodologia, nós fazemos uma série de palestras em escolas, palestras para os professores, nós trabalhamos com os pais também, e isso é uma forma de trazer esse alívio para as escolas, né? O nosso curso de pedagogia da Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, eu tenho aqui a grata satisfação que ele nesse semestre, os alunos estão no 7º semestre, no penúltimo, e olha só o resultado, nós temos a metade dos nossos alunos já em estágios remunerados e 9 alunos contratados. Se vocês imaginam um professor formado, né, um jovenzinho formado nessa metodologia, então o quanto ele não ajuda na escola? Então, nós já temos um professor regente no 7º semestre, já foi contratado. Tamanha é a experiência e a possibilidade de um professor ser muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês, para terminar, um aluno, né, que ele é da pedagogia. Quanto assim, singelo, 21 anos, gente. Meu nome é Everton e a Fatrim me significou bastante, me mostrou a ter uma visão muito mais crítica sobre mim mesmo e sobre as situações que eu presencio. O ambiente à minha volta eu consigo enxergar com uma visão mais ampla, mais crítica e com uma visão mais tranquila sobre a vida, sobre mim mesmo e entender um pouco mais sobre as minhas patologias e as patologias dos outros à minha volta. E me ajudou a, como posso dizer assim, compartilhar o meu conhecimento com algumas pessoas, por exemplo, amigos. Então, um jovenzinho de 21 anos com consciência da própria patologia e da patologia dos outros. Isso faz toda a diferença. E agora, para terminar, 1 minuto, a professora falando sobre o caso dela. Procurei o curso para tentar lidar um pouco com os alunos, que eu acho que estão muito complicados. E, na verdade, quando comecei o curso, né, eu estava muito ansiosa, falei que seria a minha última tentativa, queria fazer outra coisa. E aí fiquei surpresa porque eu vi também que, na verdade, os alunos são reflexo do que a gente apresenta para eles, né? Então, a gente, às vezes, está passando por uma situação e acaba... É como se o aluno fosse o nosso espelho, né? Isso acaba irritando um pouco a gente. E, no final, nem chegou ao final do curso, mas algumas coisas que eu acabei aprendendo durante o curso, eu já comecei a notar muita diferença no comportamento dos alunos, né? É certo que tem dias que também a gente não tem muita paciência. Mas, em geral, eu achei que o comportamento deles mudou bastante. Eu, quando entro em sala de aula hoje, eu entro de uma outra forma, eu entro mais sorridente, e eles percebem também. Eles acham que... Eles falam assim, professora, o que aconteceu com a senhora? A senhora encontrou um namorado hoje? A senhora está feliz? Hoje a senhora está feliz de novo? Todo dia eles falam que eu estou feliz agora. E, realmente, eu entro com mais satisfação para dar aula. Tenho feito mais experiências com eles, coisas que eu também não fazia. E o que me deixou surpresa também, que antes da viagem para Cambuquira, a última que nós tivemos, a diretora me procurou e falou que o que estava acontecendo comigo, que alguma coisa tinha mudado, que chegou aos ouvidos dela, que minha aula estava muito diferente, que eu estava uma pessoa muito diferente, né? Eu falei, foi aquele curso de professores, né, de psicossociopatologia para professores, que eu havia lhe falado. Aí ela falou assim, eu gostaria muito que você conversasse com outros professores que estão com alguns problemas, algumas sugestões, né?
E o pessoal, a diretora e o coordenador também se interessaram pelo curso. Então, para mim, foi uma grande surpresa, né? Eu achei uma diferença em mim, mas, ao mesmo tempo, acho que outros notaram, eu não sei como essa informação chegou até ela, né? Mas foi um resultado favorável. Eu agradeço ao pessoal aqui do curso, todos que fizeram a direção do... Então, notaram que é uma proposta transformadora, é uma proposta de visão interior que realmente faz a diferença. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Acho que vocês podem experimentar, saber mais, buscar essa ajuda, que nós estamos atravessando uma época muito difícil na educação e todo professor, coordenador, supervisor, diretor precisa de um alento. E é isso que é nossa proposta, trazer essa possibilidade de alento, de conforto interior. Então, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchauzinho. As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra. Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Kepp. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Kepp Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Kepp no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.